Ah! Aquele silêncio chato. Hã? Atenção, espera aí. Vejam só isto primeiro. Vou partilhar aqui uma cena. We survey CEOs, police officers, truck drivers, cooks, engineers. If people are working, we've surveyed them. And what we know in terms of their happiness, workers all want the same things. There's 3 billion working people in the world, and about 40% of them would say they're happy at work. That means about 1.8 billion, or almost 2 billion people, are not happy at work. What does that do, both to those people and the organizations that they work in? Well, let's talk about money. Organizations that have a lot of happy employees have 3 times the revenue growth compared to organizations where that's not true. They outperform the stock market by a factor of 3. And if you look at employee turnover, it's half that of organizations that have a lot of unhappy employees. The miracle thing is you don't have to spend more money to make this happen. It's not about ping pong tables and massages and pet walking. It's not about the perks. It's all about how they're treated by their leaders and by the people that they work with. So, I'd like to share a few ideas that create happy employees. Idea number 1. In organizations where employees are happy, what you find is 2 things are present: trust and respect. Leaders often say, we trust our employees, we empower our employees, and then when an employee needs a laptop, and this is a true example, 15 people have to approve that laptop. So for the employee, all the words are right, but 15 levels of approval for a $1,500 laptop, you've actually spent more money than the laptop on the approval. And the employee feels maybe they're really not trusted. So what can an organization do to have a high level of trust? The first organization that comes to mind is Four Seasons. They have magnificent properties all around the world. And their employees are told, do whatever you think is right when servicing the customer. To hand that trust to your employees, to do whatever they think is right, makes the employees feel great. And this is why they're known for delivering some of the best service in the world. Idea number 2, fairness. The thing that erodes trust in an organization faster than anything else is when employees feel that they're being treated unfairly. Employees want to be treated the same, regardless of their rank or their tenure or their age or their experience or their job category compared to anyone else. When I think about great organizations who get fairness right, the first organization that comes to mind is Salesforce. They found that men and women working in the same job with the same level of proficiency were making different amounts of money. So immediately, they calculated the difference and they invested $3 million to try and balance things out. Idea number 3 is listening. So to be a listener who connects with all types of people, we have to unlearn a few things. We've all been taught about active listening and eye contact, an intense stare, and a compassionate look. That's not listening. Repeating what the person says, that's not listening. Being humble and always hunting and searching for the best idea possible, that's what listening is. And employees can feel whether you're doing that or not. They want to know when they talk to you and share an idea, did you consider it when you made a decision? The one thing that everybody appreciates and wants when they're speaking is to know that what they say matters so much, you might actually change your mind. Otherwise, what's the point of the conversation? We all know the things we need to change, the things that we need to do differently. The way you behave, the way you treat others, the way you respond, the way you support defines the work experience for everyone around you. Changing to be a better person, the world is littered with those failures. But changing because there's something you believe in, some purpose that you have, where you're willing to risk almost everything because it's so important to you. That's the reason to change. If it's not, you should probably find a different place to work. Liliana, muito boa noite. Muito obrigado por nos agraciares mais uma vez com a tua presença, vinda de Lisboa, a correr no autocarro. Como é que foi isso? Super incrível. Como a sexta a meio está incrível. Obrigada pela tua preocupação. Impecável. Milton Martins. Barba branca, Milton. Uau. Pouco mais a dizer. Da Black Clooney. Da Black Clooney, muito bem. Rui Miranda, meu grande amigo, olhinho cor da avelã, sabes que no último episódio vieram-me dizer que essa foi uma das maiores tiradas, pá, olhos cor da avelã agarrou-me logo, já viste? Já. Estás a ver? É espetacular.
E Miguel Luís, muito obrigado. Miguel, uma das maiores vozes de Employer Branding em Portugal. Miguel, muito obrigado por estares aqui. Estou mesmo contente e passo-te já a palavra que é para me dizeres o que é este vídeo. Epá, olha, o vídeo é espetacular, nunca o tinha visto. Obrigado a todos, já agora. Obrigado pelo convite e obrigado a todos por partilharem comigo este momento e por estarmos aqui a falar de um tema que é tão apaixonante para mim, pessoalmente, e que espero para todos os que estejam também a ver-nos também seja. É assim, o vídeo eu acho espetacular, acho que nunca o tinha visto e tem piada porque nós na conversa preparatória falámos um bocadinho sobre o meu percurso e foi interessante ver aqui a parte da Four Seasons, uma cadeia na qual eu já trabalhei e pronto, e que aí no vídeo mostram-me como um bom exemplo de uma empresa que dá liberdade aos colaboradores para terem alguma autonomia. É verdade o que é dito, só que tem aí uma pequena parte que não é transmitida, que é por trás dessa parte da confiança que está por trás, há todo um processo muito, muito forte de preparação de todos os colaboradores a quando da sua entrada. E, portanto, a confiança não germina e não nasce e não cresce de forma espontânea, ela é muito trabalhada e é muito preparada. Ou seja, uma pessoa quando entra na Four Seasons tem um processo de aculturação muito, muito forte na organização, onde os comportamentos, diria, expectáveis, são muito falados, muito mencionados, e por isso é que a empresa depois se sente à vontade para dar essa autonomia aos colaboradores, porque eles têm um framework muito forte, já pré-determinado, sobre o que é expectável que seja feito. Miguel, Portanto, essa... Diz. Se calhar antes de irmos aí, e já estás a dar vários exemplos e até bastante concretos por causa da tua passagem na Four Seasons, vamos começar um bocadinho mais atrás. O título do episódio de hoje é Employer Branding. O que é isso? Se tivesses não, estou-te a convidar a... Tenho. Sim, para o leigo, o que é Employer Branding, Miguel? Olha, eu gosto sempre, quando me colocam essa questão, eu gosto sempre de contar a história de como é que isto surgiu, porque acho que é a melhor forma de explicar o que é que isto efetivamente é. Portanto, isto basicamente, no início da década de 90, havia um senhor, que era o Simon Barrow, que era gestor de produto e um belo dia foi confrontado com uma necessidade, e a necessidade foi fazer um recrutamento. E ele ficou absolutamente abismado pela forma como o recrutamento era feito, porque ele era uma pessoa que vinha do marketing e começou a ver que o recrutamento basicamente era uma coisa altamente arcaica, porque basicamente aquilo que fazíamos, eu até escrevia há tempo aqui um comentário no LinkedIn interessante, que era o recrutamento ainda hoje, e naquele tempo ainda muito mais, era tipo irmos à pesca, lançamos a rede ao mar, tudo o que vem na rede é peixe, é verdade, só que é um desperdício brutal. É um desperdício brutal, porque o que é que acontece? Eu sei que há determinados peixes que são muito mais valorizados, valem muito mais dinheiro. Se eu tivesse a oportunidade e a possibilidade de só apanhar esse tipo de peixe, obviamente que seria muito mais rentável para mim. E ele, que era uma pessoa de marketing, ele na cabeça dele aquilo não fazia sentido, porque o que ele dizia era, ele trabalhava a marca Colgate e as pastas de dentes. E imagina o que era, na mente dele o que ele pensava era, eu estou a vender uma pasta de dentes. Imaginem se eu tentasse vender a pasta de dentes Colgate branqueadora ao universo total de pessoas que utilizam pastas de dentes. Não faz sentido. Porque aquele produto está feito para um determinado segmento de consumidores e não para toda a gente. O que significa que ele consegue, ele ao marketizar aquilo e ao criar estratégias específicas, ele vai gastar muito menos dinheiro e vai ser muito mais rentável, porque os consumidores são aquele que ele sabe exatamente quem são. Portanto, o employer branding o que é? Basicamente é isto. É, em vez de lançar a rede ao mar e apanhar todo o peixe que está no mar, o objetivo é, eu sei que tipo de peixe é que quero e vou utilizar a melhor estratégia para apanhar aquele peixe específico que é aquele que me interessa. Portanto, eu diria,
que não há melhor Alright. explicação para o employer branding do que seja isto. Alright. E depois é a mesma coisa para a retenção, que é exatamente a mesma coisa, porque o employer branding nasce efetivamente muito ligado à componente de atração, é verdade, é assim que nasceu. Hoje em dia, obviamente, evoluiu muito, e este vídeo em concreto é muito interessante também por isso, porque fala muito sobre a felicidade dos colaboradores nas organizações. E o employer branding também é um bocadinho isso, que é, o employer branding não é só atrair, o employer branding é exatamente, aliás, até eu diria que é mais o contrário, que é repelir. Interessa é repelir aquilo que não nos interessa e atrair aquilo que nos interessa. E as estratégias têm que ser desenhadas exatamente para isso. E portanto, eu diria que o employer branding é atrair e repelir. É mais isso. Uau, man! Top, Miguel. Top. Rui, convido-te também a interpretar, e uma vez que mete aqui o recrutamento, e tu que passaste muito do teu tempo nas empresas também a definir aquilo que são políticas de recrutamento, e agora que estás também mais virado para o employer branding, o teu pensamento? Com base nesta história, né? É super engraçada, não é? De como é que Pá, olha, eu faço um paralelo sempre quando penso em employer branding com a área de vendas, porque no fundo é a mesma coisa. Tal como o Miguel estava a dizer, tu inicialmente em vendas querias todos os peixes, depois começaste a comunicar para o peixe correto e para aquele que te interessava mais, e depois entra a parte da retenção desses clientes também. E aqui acaba por ser algo muito semelhante. Eu fiz, ou seja, o que tu queres é fazer um processo de venda da tua empresa para o lado dos candidatos, e não só para os candidatos, mas no fundo para todos os stakeholders, portanto, para o candidato, para o colaborador, para o tipo que já saiu da empresa e que deve continuar a dizer bem da tua empresa. Portanto, aquele chavão que é do pre-hire to retire. Portanto, é o acompanhamento de todo o ciclo de vida de uma pessoa, desde uma fase pré-contratação até à sua saída da empresa, e em alguns casos ao seu retorno à empresa. Eu tenho um exemplo muito giro, que foi um post até que fiz esta semana acerca do tema. Eu sei que vocês viram, portanto, foi engraçado, porque a minha experiência tem sido sempre no universo de gestão. Eu já fui informático, sim, mas fui informático há 20 anos atrás. E fui helpdesk, portanto, nada a ver com desenvolvimento. Mas esta semana tive um convite, ou a semana passada, aliás, tive um convite de uma pessoa, de um recrutador, de uma consultora muito conhecida na praça, que não vou dizer o nome naturalmente, a convidar-me para ser programador Java Sénior. E eu fiquei, o que é que este tipo está a dizer? Pá, o meu primeiro instinto foi, ok, isto é uma pessoa muito júnior, acabou de entrar, e eventualmente no meu perfil até pode dizer Java em algum momento, ou ter alguma conexão com tecnologia, não sei aonde. E a pessoa viu o contacto, não precisa de sequer convidar para ter o meu número, e ligou-me e siga. Depois fiquei surpreso por ser uma pessoa até já com alguma experiência no mercado. Portanto, de facto, o que o Miguel dizia que acontecia nos anos 90 e que este gestor de produto identificou, continua a acontecer, principalmente em Portugal. Tu tens muitos sítios que já têm um desenvolvimento muito mais interessante a este nível, mas em Portugal é tremenda a ineficiência que encontramos nas áreas de recrutamento. E já agora só deixar aqui o mote que, para mim, hoje em dia um recrutador não pode ser só um tipo que faz triagem de currículos, né? Faz triagem de currículos e faz uma checklist de perguntas e respostas para um candidato. Tem que ser, sem dúvida nenhuma, um grande comunicador, e ter esta competência de marketing que tem que estar em cima da posição de recrutador. Não ficas só à espera dos currículos, tens que ir ao mercado, tens que comunicar, tens que captar a tem que atenção. ser promotor também. Exatamente. Sem dúvida. do ponto de vista, E é isto. Força, Milton. Não, olha, Podes eu posso comentar. Claro que sim. Bom, por amor de Deus, vamos embora, Miguel. Claro que sim. Não, só comentar isto que o Rui estava a dizer, porque eu acho que isto é importante, só o que o Rui disse, porque nós em Portugal efetivamente temos um atraso grande relativamente a muitas outras geografias, e eu acho que esse atraso
decorre um bocadinho porque nós somos efetivamente muito, muito conservadores. Nós somos conservadores em muitas áreas, e eu acho que nesta área do recrutamento em concreto, o que acontece é, nós tivemos aqui um binómio que eu acho que nos gerou este problema com o qual nós atualmente somos confrontados. Nós efetivamente temos uma legislação na academia que não é propensa à mudança, o que significa os currículos demoram 5 anos, têm uma validade de 5 anos até conseguirem ser mudados, e isto leva a que, por exemplo, eu desafio-vos a encontrarem uma licenciatura qualquer que tenha uma cadeira de Employer Brand. Não existe. O que significa que os recrutadores que estão no mercado, tal como o Rui estava a dizer, estão a implementar práticas da década de 90. Portanto, aplicam tudo aquilo que aprenderam e que existia na década de 90. E eu acho que este, efetivamente, é um dos problemas mais graves que temos. E os recrutadores, infelizmente, que o Rui foi o que abordou o Rui, não está sozinho também no mercado, infelizmente. E o que acontece é que eu tenho um exemplo semelhante aqui ao do Rui, não propriamente de me abordarem para recrutar, mas eu com os meus clientes gosto sempre de perguntar quem é que são os concorrentes deles. E eles, eu diria 90% das empresas não sabem quem são os seus competidores de talento. A maior parte, quando falamos de competidores, vai sempre para o competidor de marca comercial. Certo. E não consegue perceber que o competidor da marca comercial nem sempre é a pessoa que lhe está a levar o talento. É? Deixa-me partir daí, Miguel, e passando também aqui para o Milton, quando tu falaste na academia, e acho que faz todo o sentido. Milton, do ponto de vista, tu, que acredito que também formas muitos destes recrutadores que estamos aqui a falar, como é que tu vês a evolução do Employer Branding em Portugal? Okay. E tu já passaste por alguns pontos de vista diferentes da disciplina, e quais é que tu achas que são as tendências para o bom recrutador e para aquilo que deve ser a reputação da empresa também, na atração passiva, não é? Como o Miguel estava a dizer, os competidores não estão só... ou como é que estavas a dizer, Miguel? Portanto, aquela competição sectorial, eles não... Sim, de todo. Os competidores não são os meus concorrentes de mercado. Isso. Nem sempre são esses que estão a levar o meu talento. Não é como é que se forma employer branding, Milton, nas empresas quando não há cadeiras, cá está, como o Miguel diz, como é que faz isso? Olha, é uma boa questão, mas agarre essa questão que é para eu não me esquecer, porque eu vou falar aqui um pouco até lá chegar. Pela introdução feita pelo Miguel e principalmente esta metáfora que está associada com a pesca e os peixes, eu também diria, e pegando aqui um pouco o ponto da formação, muitas das vezes esse próprio peixe é criado dentro de casa, não é? Começa com um pequeno girino e depois aquilo vai crescendo e tu vais desenvolvendo também esse profissional. E o oceano é muito grande e é inevitável que mais tarde ou mais cedo este profissional queira ir navegar outros mares. E nós, enquanto empresa, também temos que permitir que isso seja feito. Agora, fazer isto de uma forma completamente distinta também é employer branding. Nós estamos agarrados muitas das vezes ao acolhimento, à forma como acolhemos, à forma como integramos esse mesmo profissional. Então, quando nos despedimos deles, como é que nós fazemos? Que tipo de rituais é que nós temos associados? Isto é employer branding, ok? Porque isto é que vai propagar o nome daquela empresa. Não só a forma como aquela empresa me desenvolveu, mas também como me permitiu ir navegar outros mares. Eu acho que isto é importante que nós, e recuando aqui aos outros podcasts que tivemos, quando nós olhamos para a nossa cultura ou para o nosso tecido empresarial, sabemos, e eu acho que isto é transversal, e acho que vocês também devem ter a mesma opinião, que nós, apesar de querermos ter medidas vanguardistas, não é? Ter a mesa de ping-pong, ter um baloiço dentro do próprio escritório, etc., acabamos por ser muito tradicionalistas e acabamos por seguir sempre procedimentos que já estão muitas das vezes obsoletos. E eu acho que parte muito dessa liderança e esse pensamento um pouco fora da caixa, de não olhar só para aquilo que nós permitimos a nível físico, a mesa de ping-pong, parece que está toda a gente contente e a minha empresa tem isto para mim. Não, é mais do que isso, é a forma como nós os desenvolvemos internamente, como acolhemos, como os desenvolvemos internamente e como os libertamos. Eu acho que muitas das vezes nós escuramos um pouco esta parte de como é que nós libertamos esse profissional para o mercado. Porquê? Porque temos muito aquele ownership, e isto é o tal tradicional,
que fomos nós que o formámos, não queremos perder para a concorrência, etc. Mas não, eu acho que esta abertura tem que ser muito mais leve e isto também vai permitir que esse profissional propague melhor essa empresa lá fora. Relativamente à formação, e aqui na parte do recrutamento, Fábio, aqui isto não há ciência exata para isto, não é? O employer branding, lá está, parte da cultura da empresa, parte da liderança, como o vídeo que tu estavas a dizer, e faz todo o sentido, e depois também é muito do dia a dia daquilo que é experienciado e vivido dentro da própria empresa e da forma como tu, enquanto profissional, consegues sentir que estás a ser aculturado, que estás realmente a vestir a camisola da tua empresa e que faz com que tu consigas também divulgar e falar dela de melhor forma. Um recrutador, só para terminar, um recrutador, como eu estava a dizer, tem que ser um promotor. E muitas das vezes, e porque também tenho aqui uma visão mais comercial do recrutamento, não que eu encare as pessoas que são recrutadas enquanto número, não, isso nunca, mas um comercial é uma pessoa que sabe promover, que sabe argumentar perante aquilo que está a oferecer. E um recrutador, hoje em dia, para conseguir ir buscar esse peixe graúdo que se tanto ambiciona, tem que ter estas valências. Será marketing, será comunicação, será argumentação. Claro que isto tem que estar aonde? Tem que estar tudo num plano de formação que potencie exatamente estas competências. Sim, mas acima de tudo, e tu falaste nisso, Miguel, também, eu acredito, e essa também tem sido a minha experiência, que para se ter noção do que é uma marca empregadora, primeiro, quem lidera, e como tu dizes bem, tem que ter noção do peso da sua marca, e se não sabe em que mercado está, quem são os seus competidores, os seus concorrentes, como o Miguel bem atesta, e eu também venho sentindo isso. Eu acho que a primeira formação vem mesmo isso, que é a gestão da reputação. Ou seja, o que é que nós somos, quem é que nós somos, porque é que eu vim para aqui, o tal, o EVP, não é? Tudo isso tem que ser explicado a quem está em cima. No Four Seasons é o que é, outras empresas são o que são. Pronto, os exemplos que estamos a dar, mas quem está... Esta era também a minha provocação, não deverá uma empresa atualmente, com tamanha noção de como está o mercado, sei lá, super competitivo, de se autoexaminar, ter uma noção daquilo que vale para também melhor recrutar, melhor manter, melhor estimar, melhor melhorar o nome, e isso não virá com uma noção de que employer branding é 50% marketing, ponham essa malta lá dentro, e é 50% de recursos humanos, ponham essa malta lá dentro, e deixem-nos descobrir o que é que raio é de facto. Não será isso, se calhar, a formação, Milton, que tu devas... Mas lá está, aqui se calhar pode ser um contrassenso em alguns momentos, que é, tu vais aferir isso numa primeira instância internamente ou externamente? Não, internamente. Não, é porque pode ser internamente, mas se tu não o fores fazer externamente, podes ter uma visão interna que não corresponde àquilo que o mercado realmente vê sobre a tua marca. Estás a perceber? Portanto, aqui acaba por ser aquele texto na boca, como costuma dizer. Tens que te testar, não é? Tu antes de teres os alfas, tens que ter os betas, tens que testar em laboratório. E quem melhor do que as pessoas que trabalham a marca para, pelo menos, darem uma matriz, digo eu, Lili, tu que... Antes de passar a Lili, desculpa, para não me esquecer, porque disso que estás a dizer vem-me logo à cabeça aqui uma grande questão, porque é que o Glassdoor não teve a penetração em Portugal que tem noutros países? Eu tenho resposta para isso. E tens de perguntar ao Rui. O Rui é que é a pessoa... Rui, depois passa para a Lili, mas agora responde aqui ao meu... Epá, eu sou suspeito nesta temática, não é? Mas o Glassdoor em Portugal, primeiro não teve interesse em investir no mercado português. Depois os preços que são colocados para entrar dentro de uma plataforma como o Glassdoor são muito altos para o mercado e para a importância que o mercado dá a esta plataforma. E depois há uma plataforma espetacular, pelo menos para o lado da tecnologia, que é o Teamlyzer, que faz um trabalho espetacular nessa vertente e que impede que o Glassdoor consiga entrar aqui. Muito bom. Não, eu tenho uma explicação alternativa, Fábio. É esta complementar, eu diria complementar a esta que o Rui está aqui a dizer. O problema está, mais uma vez, é cultural. E eu vou-vos explicar. Nós temos muita dificuldade com a transparência nas empresas. Muita mesmo. Muita. Pois é, isso. E o que é que eu vou-vos explicar o que é que...
Sabem o que é um dos principais fatores que leva a que as empresas não adotem o Glassdoor? São os recrutadores. É o facto dos recrutadores não gostarem que o Glassdoor, por exemplo, tenha publicamente as perguntas que são feitas aos colaboradores. Que um qualquer candidato vá lá e consiga dizer, olhem, as perguntas que me fizeram foram estas, estas, estas e estas. Isto é logo uma primeira barreira, um primeiro entrave ao Glassdoor. Logo. Depois mais uma vez, também uma questão cultural e de percepção, que é o Glassdoor é visto como um local onde as pessoas vão fazer queixas. Não é visto de forma positiva, é visto de forma negativa. Nós culturalmente achamos sempre que existe uma força motriz maior para reclamar do que para elogiar. O que tem uma parte de verdade. É verdade. Existe uma parte de verdade nisto. Exato. Só que lá está. Isso pode ser contrariado se for bem trabalhado. Claro. Percebem? Portanto, eu acho que nós aqui em Portugal temos uma taxa menor para além disto, há uma outra questão, que é o Glassdoor neste momento está ligado ao Indeed, nós temos uma fraquíssima penetração do Indeed aqui em Portugal. O Indeed, aí sim, concordo totalmente com o Rui, o Indeed é caríssimo, o Indeed compete diretamente com o LinkedIn ao nível de custo de recrutamento, o custo de candidato é semelhante ao do LinkedIn, sendo que é uma plataforma que tem muito menos gente do que tem o LinkedIn. Portanto, não faz qualquer tipo de sentido. É enorme nos Estados Unidos e nos países anglo-saxónicos. Aqui nos países latinos é muito menor e, portanto, porque é muito caro também, essa ligação entre as duas plataformas aqui em Portugal não fez grande sentido. O Glassdoor era uma plataforma que visava gerar transparência, o Indeed é uma plataforma de recrutamento que se veio associar e canibalizou completamente o Glassdoor. Portanto, não foi uma junção para o nosso mercado que tenha sido muito, muito positiva. Milton, já viste o que é que provoca o poder das boas perguntas? Lili, na tua experiência, vou-te dar este exemplo. E se nós falamos que employer branding é gestão da reputação e é também conotado com aquilo que é a felicidade, e o vídeo do Michael C. Bush, esse gajo que estava aí é o presidente do Great Place to Work dos Estados Unidos. Eu vou vendo algumas coisas dele, confesso que pronto, eu tenho algumas questões com estes Great Place to Work, que a gente também já coloca aqui, que eu tenho aqui umas... Aliás, eu vou passar para a Lili há de saber também lá meter o dedo. Mas Lili, isto aconteceu-me. Granada. Isto aconteceu-me e eu gostava que partisses daqui e comentasse isto. Se employer branding é gestão de reputação e é também conectado com a felicidade dos nossos colaboradores e da voz que lhes damos, e ali falou-se active listening, respect, fairness, tudo isso e acoplado ao dinheiro, produtividade, 40 horas, blá blá blá. Aconteceu esta situação e eu tive que gerir, acredito eu que geri da melhor maneira, mas cá está ainda aos anos 90 e a maneira arcaica como vamos gerindo. Um colaborador insatisfeito foi até ao LinkedIn da empresa comunicar a sua insatisfação publicamente face a qualquer problema que estava a passar nesta empresa. Eu vi a situação, claro, alarma-nos, porque primeiro, na minha concepção enquanto gestor de felicidade, porque é que ele não sente confiança em chegar até nós, que somos os primeiros canais internos para receber essa insatisfação. Isso já é um sinal de alarme. 2, o que é que motiva um ato de rebeldia, sabendo que se a insatisfação vai ser manifestada, vai ser pública, vamos saber, vai haver uma interpelação. Portanto, está preparado aqui para uma certa confrontação. Mas 3, porque é que a pessoa máxima da empresa foi ao LinkedIn, apagou o comentário, vem ter comigo e diz que eu tenho que ir apertar a pessoa. E eu abro os olhos. Como é que é? Isto não pode ser. E tive que dar uma aula de pedagogia sobre comunicação e sobre como o facto de, se nós dizemos que damos voz aos nossos funcionários e abafamos-la logo a seguir, acabou. A empresa vai ao chão. Não há confiança. Gostava que partisses daqui. Bem, sobre este ponto não posso responder pela pessoa, não é? Porque se calhar ele acha... Não. Estava só canalizasses e partisses daqui. É outra coisa, exato. Mas internamente, e sempre que trabalho este tópico, ou melhor, enquanto especialista de experiência de colaborador e de desenhar a jornada,
Para mim, tudo começa sempre que o colaborador, ou o potencial colaborador, que ainda não é um colaborador, é só alguém que se cruza com a minha marca. Seja numa feira numa feira de jobs, de emprego, ou seja num post no LinkedIn, ou seja num anúncio, o que quer que seja. Portanto, este é o primeiro momento em que, espera, está ali uma marca, ele está a olhar para mim, calma, deixa-me olhar para aquela marca. Portanto, a jornada do colaborador, para mim, começa no momento em que a pessoa se cruza com a marca. Portanto, claramente, employer branding faz parte desta jornada do colaborador. Agora, temos várias questões. Quando há bocadinho o Milton falava sobre, mas isto tem que ser analisado internamente ou externamente, o valor e a reputação. Para mim, tem que ser nos dois âmbitos. Tu não podes ir só à procura do posicionamento, a reputação da marca, onde é que queres estar, onde é que estás, percepção, reputação, o que é que os outros dizem sobre ti, o que é que os outros acham que tu és e que se calhar efetivamente internamente és outra coisa. Portanto, eu diria que tem que ser estudado os dois prismas e sempre que tive a oportunidade de trabalhar EVP, Employer Branding, sempre enquanto cliente, porque fui buscar parceiros para me ajudar a contar histórias. Para mim, Employer Branding também é sobre contar uma história, é colocar as pessoas que estão dentro da empresa nessa história e como é que vamos posicionar. Eu tenho sempre a versão mais romântica, não é? E o meu Employer Branding ajudou-me a criar campanhas, depois eram mais ou menos atrativas, mas que também quem estava dentro de casa dizia, uau, eu sou isto. Ainda bem que estão assim a vender a minha marca porque eu sou isto, eu tenho orgulho nesta marca. E isso é avassalador. Quando conseguimos atrair, criar desejo nos recursos humanos que queremos, o peixe graúdo, mais graúdo, não graúdo, mas também o peixe que já cá anda e que até está a crescer connosco. Mas também, como o Milton dizia há bocado, eu já estive, enquanto colaborador, em empresas que se vendem muito bem, entramos lá dentro e ficamos, é isto. Eu achava que era outra coisa, vender uma... Mas também já estive naquelas do pesquisas e não sabes nada, parece que é tipo, não sei, aquilo é um sítio secreto e tu entras lá dentro e dizes, uau, eles nem precisam de vender porque isto é incrível. Porquê é que eles nem se vendem? Porque as pessoas saem dali, depois no parte do retire, do offboarding, que é muito importante, mas é muito mais experiência. Se a experiência for incrível, o employer branding vai continuar a ser alimentado. E eu saio ali a dizer, esta empresa nem precisa de se vender, porque isto é tão bom e tão incrível, esta cultura é tão interessante, que isto é avassalador. Se a empresa não for incrível, o employer branding também vai continuar a ser alimentado, porque se tem que se ver pelos dois lados, internamente, uma voz que é abafada e uns colaboradores que sabem. Era este o gancho que eu te queria dizer, toda a marca... Mas depois temos selos que pagamos para dizer, calma lá, os colaboradores até podem não estar a sentir, mas vêm estes senhores auditores dos selos e não sei o quê que dizem que nós somos. Oi. É um produto de mercado do Algarve, do Alentejo, não sei. O que eu acho é que não retiro o valor desses Great Place to Work, do Top Employer, porque de facto há práticas ali que são analisadas, que são muito interessantes e vão ajudar muitas empresas a crescer, a consolidar, a criar consistência. Como é que tu queres que eu dê a melhor experiência do colaborador se a pessoa foi um candidato e teve uma experiência horrível? A experiência tem que começar ainda quando é candidato. E isso tem que ser consistente. Ou o contrário, quando tu entras numa empresa e dizes, uau, o processo foi incrível, acompanharam-me e deram-me... Depois entras, fazes o onboarding e pronto, ficas ali. Tu vês tipo, é isto? Onde é que está a consistência? Porquê é que me venderam tão bem? Porquê é que me trataram tão bem quando eu ainda não era da massa, ainda não era do cardume e agora me largam aqui? Eu acho que batemos sempre nas mesmas coisas. Consistência, coerência, esta questão da reputação, do posicionamento, e é sempre aquilo que nós queremos parecer e o que nós somos. E aqui precisamos de educar as pessoas o que é este Employee Value Proposition, precisamos de educar o que é a lente interna e externa e porque é preciso também valorizar opiniões menos positivas ou mais construtivas, como integrar isto, como responder a este tipo de pessoas e, ao mesmo tempo, não só estar atento ao que é que o mercado diz sobre nós, mas o que é que os colaboradores dizem sobre nós. Medir, ter um listening journey interessante, ouvir as pessoas, não fatigá-las a estar sempre a pedir opinião, mas a ir alimentando. E a nossa empresa não é estanque, não é? Portanto, se calhar, hoje o nosso Employee Value Proposition é um, daqui a 6 meses é outro, porque já temos mais de 30 pessoas que já vêm de outras gerações, já têm outros perfis, já estamos noutros mercados. É uma amálgama de coisas
E, novamente, a experiência é interna e externa e é o que dizem que somos e aquilo que nós realmente somos. Portanto, é isto. Espero que tenha sido bastante esclarecedor. Há coisas aí que eu vejo de forma diferente, vá, não tem que ser contrário, mas no fundo vamos sempre bater a mesma tecla assim. Rui, sei que tens que abandonar às 5, tens uma consulta como ao outro, mas antes de ires e respondendo ao que quiseres responder daquilo que ouviste também, gostava só de perguntar, porque também com a experiência que tiveste no Teamlizer e que tiveste que mexer muito com aquilo que era o valor percepcionado da marca, não é? Para o mercado. O Miguel falou aí bem, não sei se do Teamlizer ou do Glassdoor, mas que estavam associados a queixas ou de alguma maneira ali Aliás, pronto. Qual é que tu achas que é o papel atual das plataformas digitais e com a inteligência artificial a meter-se agora também pelo caminho e a meter-se aqui no campo dos recrutadores? E como é que tu achas que isso pode fortalecer ou não a imagem de marca do empregador de excelência, não é? Que é isso que se pretende. Repara, estas plataformas são tremendas para, tanto o Glassdoor como o Teamlizer são tremendos para atrair candidatos, porque o que te diz, para atrair ou para não atrair, para fazer exatamente o contrário, para repelir, não é? Porque quem dá atenção a estas plataformas, as empresas que dão atenção a estas plataformas, mesmo que sejam empresas de menor dimensão, no Teamlizer havia muito isso, empresas de relativa pequena dimensão, a conseguirem posicionar-se em rankings muito bem, porque fazem um bom trabalho de acompanhamento dos seus colaboradores, fazem convites para fazer as reviews na plataforma, sempre anónimas, portanto, garantindo o anonimato e garantindo ali o seguimento. Fazem pedidos de reviews das entrevistas, portanto, estão em cima e vão também lendo o que é que acontece nestas plataformas para poder melhorar a experiência aos seus colaboradores. Claro que não vais ter 100% de sucesso, impossível. Mas também se tiver 100% de sucesso, a malta vai desconfiar de alguma forma. Portanto, quem dá atenção a estas plataformas, sem dúvida nenhuma, vai muito... tem o caminho aberto para conseguir atrair melhores candidatos. Ou candidatos mais... façam um melhor fit com a sua empresa. Depois vi também, no Teamlizer vi um bocadinho de tudo, vi desde empresas a quererem que apaguemos coisas. Eu fui ameaçado de ser colocado em tribunal pelo menos umas 5, 6 vezes num ano e meio. Portanto, é assim mesmo. Porque queriam que fosse apagado, porque não se reviam naquilo. Ok, mas as pessoas dizem isto de ti, então faz alguma coisa quanto a isso. Vi também outros cenários em que as pessoas ficavam chateadas por uma review que não fosse positiva, ainda que identificassem que era uma pessoa da casa, querem saber quem é que era a pessoa. Claro que isso nunca foi transmitido, naturalmente. Esse era o exemplo que eu estava a dar há pouco à Lili. Pronto, que eu vivi, que eu disse, isto é o que esta casa é, então, é o que esta marca é. Certo. E isso é muito, muito frequente. Até eu lembro-me de ter tido uma conversa com uma pessoa que gosto muito e de uma empresa que acompanho e que gosto realmente da postura deles, em que ele estava magoado com uma review que tinha sido menos positiva acerca da empresa, mas estava realmente muito magoado. E o que eu lhe tentava explicar é que porque o que ele dizia era que os pontos que indicavam como negativos para ele eram pontos positivos, portanto a comunicação estava feita ao contrário, mas não estava. O que acontecia era que a pessoa que ele contratou não valorizava as coisas como ele valoriza. Então o mau trabalho foi logo na sua captação. Se ele tivesse captado a pessoa da forma correta, uma pessoa que se revesse com os princípios e com a forma de trabalho, com a missão, com os valores da empresa, não iria ter tido aquela review menos positiva. Portanto, não sei se isto responde ao que tu querias, Não, mas a nível de plataformas é um pouco isto. Só dando aqui um toque relativamente também aos rankings que falávamos. Eu não sou super fã dos rankings, mas os rankings têm uma importância tremenda para o mercado.
cada vez que sai um ranking, há um aumento de visualização daquelas marcas, há uma maior penetração junto, principalmente das comunidades mais jovens. O Miguel, de certeza, com as várias campanhas que faz para de employer branding para massas mais jovens, de certeza absoluta que estes rankings são fulcrais e são de grande importância. Agora, O próprio há rankings melhores, há rankings piores. O O Teamizer tinha rankings e tínhamos o ranking das melhores empresas que era e continua a ser um ranking baseado, e deve estar a sair agora no final de janeiro, tipicamente era nessa altura. Por acaso não falei com o Diniz, não sei se ele vai lançar agora ou não, mas deve estar para aí a sair. E de facto aquele era baseado nas reviews que existem dentro da plataforma. Portanto, há empresas que não têm reviews, mas que podem ser melhores do que aquelas todas. O que é que eu vou fazer? Não tenho como controlar aquilo. Depois tens as outras, o best place to work. Ok, tu tens de te candidatar e tens que pagar para estar lá, é um facto. Mas depois existe uma análise dos teus princípios dentro da empresa. Depois é verdade também que existem empresas que têm práticas menos positivas dentro desses prémios e que depois incentivam as pessoas ou premiam as pessoas para terem resultados mais positivos. Mas tudo isto se vem a saber. Seja no Teamizer, seja no Glassdoor, seja nos Reddits da vida, tudo se sabe e isso fica, fica cravado na marca de empregador da empresa. Jeff Bezos tem uma frase que eu curto bué, que é: reputação é aquilo que dizem de ti quando tu sais tu não estás. Exatamente. É mesmo isso. Miguel, mas olha, Fábio, esse é um excelente exemplo do Jeff Bezos. Para falar de employer branding não há melhor do que esse. Jeff Bezos, se vocês forem apanhar as entrevistas todas que dá, ele fala da Amazon como um local terrível para se trabalhar. Diz que as pessoas trabalham 14 horas por dia e têm intervalos de 15 minutos, 15 minutos de manhã e um intervalo de 15 minutos da parte da tarde. E esta é a experiência que ele transmite da Amazon. Tem menos candidatos por causa disso? Exato. Não. Mas o que é que tem? Tem os candidatos indicados para aquilo que eles pretendem. Isto é employer branding. Isto é que é employer branding. Exatamente. Tal e qual como o senhor Elon Musk. O senhor Elon Musk também é a mesma coisa. Vocês vão ver, e ele foi muito criticado no período da pandemia porque disse abertamente muitas vezes que era contra o trabalho remoto. Sempre o disse. E não teve qualquer peixe em dizer, não seguiu a manada de dizer que o bom era o remoto ou que o bom era... Ele disse, nas minhas empresas, trabalho presencial é fundamental. Por uma questão de disseminação de cultura, por uma questão do próprio modelo de trabalho que nós temos. Perderam candidaturas por isso? Não. Portanto, estes são bons exemplos de employer branding. Eu acho que o melhor exemplo de employer branding que existe, efetivamente, passa... Quando nós falamos de EVPs, muitas vezes as pessoas perdem-se um bocadinho sobre o que é que efetivamente é isto. Porque isto é uma buzzword e eu acho que as pessoas não compreendem efetivamente o que é que isto é. E uma boa forma de explicar isto é que quando as pessoas o fazem sem perceber que o estão a fazer, acho que é a melhor forma de explicar o que é. A primeira vez que o Steve Jobs regressa à Apple, se vocês recordarem, ele faz uma primeira apresentação onde ele basicamente critica o modelo de marketing da Apple e diz: nós gastamos milhares de milhões de euros e nós não temos nem um terço do sucesso que as outras marcas têm. E então ele lança uma nova campanha de marketing naquele momento. E ele diz: o nosso modelo de referência foi a Nike. Porquê? Porque a Nike, se vocês forem ver, nunca mostra os ténis. Nós nunca vemos um anúncio de ténis na Nike. Eles mostram experiências de vida. Portanto, basicamente, eles vendem um estilo de vida. A Nike é isto, vender um estilo de vida. E então, foi nesse momento que a Apple também entrou dentro disto. E então eles criaram a melhor EVP do mundo, que era Think Different. Think Different. 2 palavras mudaram o mundo completamente. Porquê? A partir deste momento, com Think Different, quem é que eram as pessoas que iam trabalhar para a Apple? Eu, se fosse conservador, ia para a Apple? Não. Eles queriam as pessoas mais criativas que existiam no mercado e toda a gente percebia que a Apple era aquilo. O que é esta EVP? Esta EVP é a mistura entre a proposta comercial e a proposta de talento.
tudo em 2 palavras. Isto é uma excelente, é a melhor MVP que até hoje foi feita. Portanto, com 2 palavrinhas isto foi... Só comentar aqui aquilo que a Liliana estava a dizer, só dizer que é verdade, totalmente verdade. Há um terceiro fator só que entra aí também, que é, para além desses 2 universos, o interno e o externo, há um fator que é fundamental também, que é a visão de topo. Aquilo que se pensa, aquilo que a marca quer ser, ok? Portanto, esse é o terceiro vetor e o terceiro pilar que também tem de ser incluído aqui. Porque esse determina o caminho, é o vetor que determina o eixo para onde se vai prosseguir e para onde se quer ir. Os outros 2 são fundamentais, obviamente, a percepção externa e a percepção interna. E nós, eu diria que aí, eu quando dou a formação na área, eu digo sempre uma coisa que é simples. Quem começa a trabalhar em Employer Branding chega a uma bifurcação. Se decidir para a direita ou para a esquerda, é ao livre-arbítrio de cada um. Se eu vou para a experiência interna, se eu vou para a percepção externa, é ao livre-arbítrio de cada um. Dependerá muito daquilo que é a visão que a pessoa tem nessa bifurcação. Se eu acho que a minha cultura interna está muito má e eu quero começar a trabalhar em Employer Branding de imediato, mas vale começar pela percepção externa. Porque eu vai demorar muito tempo até conseguir mudar a experiência interna de forma a que gere valor suficiente para conseguir ter algum impacto naquilo que é a gestão da marca empregadora. Mas ambos os caminhos são perfeitamente válidos. Começar pela percepção externa ou começar pela visão interna. Ambos são perfeitamente válidos. Mas pronto, eu isto, relativamente às plataformas, também só dar aqui uma pequena chega. Muito antes disto tudo, nós aqui em Portugal temos sempre bons exemplos também. Se vocês se recordarem, também daí no início da década de 90, o Pedro Lourenço lançou o Portal da Queixa, aqui em Portugal. E eu, por acaso, achava imensa piada, porque eu, na altura, trabalhava numa empresa de distribuição que era uma empresa de distribuição que era péssima a fazer entregas. Portanto, estou a ver. É fantástico, não é? E, portanto, quando o Portal da Queixa surgiu, nós estávamos muito lá em baixo nos rankings. Péssimo nos rankings. E então, na altura, eu quando comecei a pensar e a refletir sobre o assunto, eu entrei em contato com o Pedro Lourenço, tive imensas reuniões com o Pedro Lourenço, e na altura decidimos apostar muito naquela plataforma. E o que é que fizemos? Eu criei uma coisa que se chamava o DCC, que era o Digital Customer Care. Nós dávamos apoio aos clientes proativamente, ou seja, nós já sabíamos, quando eu sabia que não íamos fazer uma entrega, eu entrava em contacto com o cliente a dizer, olha, não vamos conseguir fazer a entrega, portanto teremos que reagendar para outra data. E passámos de ser a pior empresa no Portal da Queixa para ser a melhor empresa no Portal da Queixa. Melhorámos a qualidade das entregas? Não. Continuávamos a ser péssimos nas entregas. O que é que fizemos? Melhorámos foi a expectativa do cliente. O cliente pura e simplesmente sabia, ok, eles foram péssimos a entregar, mas avisaram-me, disseram-me alguma coisa, e portanto o cliente passou a ficar satisfeito meramente com um serviço de apoio e de suporte que lhe era dado enquanto cliente. O Employer Branding é pôr um bocadinho de verdade só. Desde que existe um bocadinho de verdade em Employer Branding. Nós aí, Fábio, não, eu vou-te dizer relativamente a isso e agora depois passo a palavra ao outro só para dizer assim, aqui a teoria também ajuda. E a teoria diz assim, há um livro espetacular da Tracy Maillet que diz uma coisa muito gira, que vai contra muitos dos buzzwords que andam por aí. A maior parte dos locais que vocês forem ver diz o motivo pelos quais as pessoas saem das empresas é por causa das lideranças, que não é mentira. Só que o que é que acontece? Nos primeiros períodos dentro da organização não é esse o principal motivo pelo qual as pessoas saem das empresas. O principal motivo pelo qual as pessoas saem das empresas nas primeiras semanas de entrar numa empresa é aquilo que se chama o gap de expectativas. Este é o principal motivo pelo qual as pessoas saem das empresas. E aqui, volto aqui ao Milton só para dizer, um dos principais problemas que nós temos, Milton, aí é uma coisa muito simples, que é a formação dos recrutadores. Os recrutadores, até aqui, também não foram ainda ensinados, trabalhados, para que eles próprios sejam um tal veículo promotor da cultura interna da organização. O que é que acontece? Nós passámos décadas a fio, olha, eu aí, se calhar sou mais idoso daqui do grupinho, só dizer-vos assim, na altura, quando se fazia recrutamento, o recrutamento era feito de uma forma muito simples. Nós tínhamos uma lista com perguntas que eram feitas ao candidato e nós estávamos ali, fazíamos as perguntas ao candidato e íamos colocando uns tiquezinhos, cumpre, não cumpre, cumpre, não cumpre. E isto era uma entrevista de recrutamento. Esqueçam, isto não, hoje em dia, ainda há muitas empresas que fazem isto não funciona.
O objetivo do recrutador hoje em dia tem que ser diminuir este gap de expectativas. Eu vou vender a minha empresa, dizer exatamente o que é, perceber se faz fit com aquilo que é a expectativa que o candidato tem. O candidato vai se vender a ele próprio e eu vou vender a minha empresa àquele candidato. No final do dia, é um ponto de encontro entre estas duas visões. Se fizer sentido, é aqui que está o fit. Okay? Mas os recrutadores têm este problema brutal, porque ainda há muitos que, sentados naquela cadeira, acham que estão numa posição de poder. E então ainda olham muito para aquilo como uma coisa unidirecional. De mim para ti, eu coloco-te as perguntas, tu tens que me responder. E quando do outro lado vem alguma pergunta, sentem-se incomodados com essa pergunta. Este é o degrau que temos que subir para conseguir efetivamente melhorar relativamente a estas práticas. Também. Posso fazer uma questão, Miguel? De facto, eu acho que às vezes sim, que às vezes até se está a perceber que se calhar que a pessoa não faz um match, mas deixa puxá-lo. Não achas que os recrutadores ainda sentem ou também sentem a pressão de métricas que têm, de X pessoas que têm que recrutar por mês e de outras métricas esta coisa do... eu acho que às vezes, lá está, do meu parecer ou da minha visão, às vezes a pressão das métricas instantâneas é tão elevada que depois eles não estão a pensar, ou até a forma como os objetivos deles são desenhados, depois não se pensa, e também no tipo de recrutamento, como é lógico, não se pensa depois na retenção e quanto é que a pessoa ficou e no turnover, mas é mais o imediato. Neste mês precisavas meter 50 pessoas, metemos 51. Yeah! Independentemente se ele não é ou se a cultura não é. E como as pessoas em si, lá está, estão à procura de emprego, há de facto universos que são super prazerosos, não é? Que nós vendemos tão bem. Será que às vezes não vamos sendo escravos dos números ou das métricas que temos que alcançar e que isso cá até de uma perspectiva mais vendedora e comercial e deixamos a cultura de lado, que é, epá, pronto, eu acho que ele também não tinha feito, mas olha, depois também alguém a tratar dele quando ele entrar. Liliana, é isso mesmo e isso torna-se ainda mais difícil quando externalizamos o recrutamento. A maior parte das empresas que fazem recrutamento externo dedicam muito pouco tempo a tentar compreender a organização. E aí, então, é 90% objetivo cumprido, que é olhar para os números. Eu meti lá 10, 15 pessoas para serem entrevistadas, mas é uma visão de muito, muito curto prazo, isso que está aí. E, aliás, a melhor métrica de employer branding, de todas, a que eu mais me apaixona, há várias, mas a que mais me apaixona é mesmo aquilo que se designa de quality of hire. Quanto melhor o employer branding, maior o quality of hire. Eu não me interessa a mim na lógica da pesca, novamente, eu não me interessa, que era a métrica que era utilizada também até há bastante pouco tempo e que ainda muitas empresas utilizam hoje em dia, eu não me interessa ter mais candidatos, me interessa-me ter melhores candidatos. É isto que as empresas devem olhar. E lá está, quando esta métrica não existe, Lili, o que acontece é que, lá está, se as pessoas continuam a olhar para o volume, sendo o critério o volume, vai-se perder isso tudo, ou seja, não me interessa se ele é bom ou se ele é mau, eu consegui ter 10 mil candidaturas. Pronto, e esse é efetivamente um problema. E relativamente ao recrutador e ao tempo que o recrutador dedica a cada entrevista, o facto de haver, vamos imaginar, eu tenho um slot de 30 minutos onde tenho que garantir que efetivamente coloco todas as perguntas que são necessárias. Isso, por vezes, obviamente, condiciona o espaço que existe para este diálogo. E deixa de ser um diálogo e, se calhar, passa a ser um monólogo, não é? Mas isso, lá está, isso no final do dia só vai trazer consequências negativas para a organização. Porque a organização, das duas, uma, ou vai fazer um mau recrutamento, ou vai ter que gerar muito mais entrevistas a seguir a essa, vai ter que ter 2 ou 3 momentos de entrevista para conseguir garantir que efetivamente a pessoa é a pessoa adequada para a vaga em concreto que existe. Mas isto, Liliana, também, só antes de passar, Milton, só faço... O problema não começa aí. O problema, lá está, começa muito antes disso. E o antes disso, quando eu digo, é se nós efetivamente, e isto é um problema que existe em muitas organizações, as organizações não sabem o que é que querem recrutar. Se nós não definimos, isto agora, mais uma vez, há muitas buzzwords. Eu posso lançar aqui as buzzwords todas do mundo. Mais uma vez, no mundo do employer branding, chama-se criar as candidate personas. Ok, o que é uma candidate persona? Basicamente, eu vou tipificar um perfil onde eu digo que as pessoas que eu procuro têm este tipo de características. E isto é muito fácil de fazer quando já existem bons casos internos de pessoas que tiveram sucesso naquela função. Então eu vou buscar perfis semelhantes àquelas pessoas que já tiveram sucesso para tentar atrair perfis que sejam moderadamente idênticos àquele que
que teve sucesso. Pronto, quando não existe esta parte, o que acontece é que nós continuamos sempre a lançar a rede ao mar. Se nós não segmentamos os nossos targets de talento, nós vamos sempre estar a ter trabalho desnecessário na triagem, porque vamos estar a atrair pessoas que não fazem qualquer tipo de sentido para a nossa organização, e vamos estar efetivamente também a gerar expectativa nesses mesmos candidatos de que possam entrar na nossa organização. Mas não vou tirar mais tempo. Milton, força, acho que o Fábio vai-te colocar uma pergunta super inteligente. Força. Não, Miguel, para já dizer-te que, e eu acho que falo por todos, tu estás-nos a dar, pelo menos para mim, estou a encarar quase como uma masterclass de employer branding, mas não só, ter também os teus pontos de vista e trazer experiências, portanto, agrega muito valor e só tenho-te a agradecer porque está a ser realmente interessante. E acima de tudo a tua capacidade de oratória também, porque está sempre fluido e permite-nos embarcar aí numa viagem. É super interessante porque passam muitos anos, todos os pontos de vista que nós possamos ter aqui de alguma maneira desagregados, tu condensas de uma maneira super interessante e aí eu tenho que te agradecer porque é muito giro, porque tocamos aqui em vários pontos de vista. A Lili fez uma pergunta super interessante, o Rui passou por ali. A palavra é paixão. Isto é só paixão. Obrigado. É muito fixe mesmo. Milton. Fábio, então não me faças perguntas, porque eu também tenho aqui umas questões para o Miguel, que assim também aproveita. Passa daí então, vai. Miguel, também há aqui uma questão que falámos já todos, a parte cultural, né, do tecido empresarial português, e eu parto aqui com duas situações, talvez numa só pergunta ou dividir em duas, como queiras responder. Falaste do portal da queixa. Per si, queixa já é algo que nos associa a deixar um comentário menos válido, digamos assim, não é? Já puxa com que as pessoas vão para esse espaço deixar um comentário de algo que não lhes foi agradável. Não acreditas que o nosso tecido empresarial principalmente olha para as nossas redes sociais individuais de cada um de nós à procura deste tipo de comportamento dos seus colaboradores? Porque eu vejo muitas vezes, e o Fábio deu o exemplo, muitas vezes situações que ocorrem num desabafo de um colaborador numa rede social, num fórum, obviamente que é público, isto coloca em causa o seu próprio trabalho, mas muitas vezes quando é ao contrário, esse reconhecimento também não acontece. Ou seja, quando eu vou promover a minha empresa de forma completamente voluntária, porque estou apaixonado, visto a camisola e gosto dela, na segunda-feira, quando regresso ao trabalho, não sou recompensado por isso. Mas se tivesse feito a queixa, eventualmente seria chamado à razão. Depois, a outra questão relacionada com a parte dos recrutadores, partilho da mesma situação. Temos aqui um gap académico entre o término da vida académica e o início da vida profissional, que é a forma como as nossas faculdades preparam os miúdos para o mercado de trabalho, não os preparam da forma mais conveniente ou aquilo que realmente as próprias empresas procuram ou necessitam, e neste caso a nível do recrutamento eu acho que é uma situação clara. E isto faz com quê? Faz com que as empresas voluntariamente tenham que construir planos para dar e compensar esse lack de formação que eles mesmos têm, e nem todas as empresas têm essa capacidade. E isto faz com quê? Faz com que alguém que comece inicialmente enquanto júnior a trabalhar na parte do recrutamento vá adquirindo alguns vícios, algumas formas de trabalhar que depois, mais tarde, são difíceis de serem corrigidas, e a verdade é mesmo esta, daí esses checkpoints que ainda são feitos por muitos recrutadores. Porquê? Lá está. Sempre fiz desta forma e sempre resultou desta forma, e traz-me os tais 50 ou 51 candidatos, e não há essa correção, não há essa preocupação da formação de PNL associada ao recrutamento, das microexpressões, de conhecer realmente o indivíduo e se há um match com a cultura da empresa. Isso por vezes torna-se um pouco complicado. E eu acho que uma forma que existia no passado, ou pelo menos por onde eu passei, que foi feito com algum resultado, foi a possibilidade de existirem os candidatos mistério. E os candidatos mistério permitia exatamente nós aferirmos tudo isto. A cultura da empresa, ou a percepção que existia externamente desse candidato mistério versus a empresa, a qualidade
com que o formador promovia, o recrutador promovia e executava essa mesma entrevista. Não achas que também temos que fazer mais voluntariamente, as empresas unirem-se neste sentido de perceberem que existe este gap e que nós temos que melhorar estes mesmos profissionais para nos auxiliarmos quando eles passarem por outras fases noutras empresas? Excelentes questões, Milton. Voltando só à primeira, eu na altura acho que quando o Pedro Lourenço, quando eles lançaram o portal da queixa, eu acho que aquilo era... Nós temos que colocar isto no tempo. A palavra queixa efetivamente tem uma conotação muito negativa, é verdade. Mas aquilo era o substituto, eles queriam ser, porque não existia na altura, o livro de reclamações digital. Basicamente era isso, eles queriam ser um livro de reclamações digital. A prática o que veio demonstrar foi que eles se transformaram em muito mais do que isso. E se vocês hoje em dia entrarem no portal da queixa, aquilo não é só uma quantidade de desabafos negativos. Quando há alguma coisa positiva a ocorrer, efetivamente já há pessoas que vão ao portal da queixa escrever coisas positivas, porque também permite isso. Um bocadinho numa lógica, eles transformaram-se do livro de reclamações para o livro de elogios numa única plataforma única. Pronto, basicamente foi isso. Relativamente ao digital, Milton, eu aqui, mais uma vez, acho que nós temos que olhar para isto de uma forma histórica. E lá está, a idade, neste caso, também se calhar ajuda. A emergência do digital, eu cresci muito com todas estas plataformas a surgirem. Portanto, e tive o privilégio, lá está, já estava no mercado profissional quando a maior parte das plataformas digitais começaram a emergir. E o que aconteceu foi que, no início dos anos 2000, 2010, quando o LinkedIn surge pela primeira vez, ninguém sabia muito bem como utilizar estas plataformas nem para que é que elas serviam. E muitas delas foram mal utilizadas a primeira reação das organizações é uma reação muito emocional, que é há riscos. E como há riscos, a melhor coisa que eu tenho a fazer é não permitir que seja utilizado. E separar completamente a vida profissional da vida pessoal dos colaboradores. E, portanto, os colaboradores não lhes era permitido sequer comentarem ou fazerem o que quer que seja em contexto digital nas organizações. Isto, obviamente, lá está isto. Depois há empresas que evoluem mais rapidamente e outras mais lentamente. Isto ainda perdura em algumas organizações. Essas organizações, obviamente, a vida delas será muito mais complicada do que as outras. No entanto, o que eu diria é que, relativamente a práticas empresariais e aquilo que eu recomendo relativamente a esta área, é uma coisa muito simples. Todas as empresas deviam ter uma política digital, coisa que muitas delas não têm. Não têm. E eu aqui também, mais uma vez, e não vou fazer um disclaimer relativamente às empresas por onde passei, porque quase todas elas eram assim, que é, nós entramos, vamos aos recursos humanos, assinamos um contrato de trabalho, nos entrega um conjunto de documentação para lermos, nós lemos aquela documentação toda, e na maior parte das empresas por onde eu passei, as que tinham políticas digitais, na maior parte dos casos, eram efetivamente políticas em que inibiam a pessoa de fazer determinado tipo de iniciativas. Eu sempre fui uma pessoa muito digital e isso obviamente ia contra a minha forma de ser e de estar. E eu normalmente verbalizava muito a minha insatisfação com essas situações, o que me dava sempre uma margem de manobra para conseguir ter impacto relativamente a modificações que fossem feitas nessas áreas. Eu, por exemplo, na Four Seasons, foi-me solicitado pelo diretor-geral do hotel que redigisse uma nova política digital para a empresa. E isso foi aquilo que levou a que, mais para a frente, fosse possível criar um programa de advocacy interno, de embaixadores da empresa, e que nós ganhássemos um prémio de Employer Branding no ano de 2019. Portanto, basicamente foi isso. Se não tivesse refeito aquela política digital, tudo isso teria sido impossível. Portanto, aqui tem muito a ver, efetivamente, com a abertura de espírito também que a gestão de topo tem na organização para poder olhar para estas coisas e pensar se faz sentido ou se não faz sentido e o que é necessário fazer, porque aqui, Milton, e dizer-te só que quando nós criámos este programa de embaixadores, eu também não sou daqueles que acho que se deve abrir as comportas na sua totalidade e que tudo deve ser feito sem regras. Eu, por exemplo, eu tenho muito receio. Eu trabalhei no mundo do futebol também muito tempo e o mundo do futebol tem uma particularidade. É que os fatores de risco são enormes. Qualquer palavra maldita ali tem um impacto tremendo porque tudo é muito mediático.
E o que é que acontece? Portanto, eu acho que as coisas devem ser feitas de forma... E aqui é que entra... Porque é que nós tivemos sucesso naquela política na Four Seasons? Por uma coisa muito simples, pela formação. E aqui eu digo, o sucesso daquilo foi simplesmente porque nós demos muita formação às pessoas. E as pessoas sabiam que nós confiávamos nelas para escreverem conteúdo, partilharem conteúdo. Quando um conteúdo estava escrito, a capacidade de alterar aquele conteúdo já era mais diminuta. Ou seja, nós dizíamos, tu podes criar o conteúdo é validado por uma área específica dentro da organização. A partir desse momento que o conteúdo está fechado, o conteúdo não deve ser alterado. Porque o que acontece muitas vezes é que o conteúdo está feito, o colaborador até com boa vontade vai e escreve qualquer coisa por cima daquele conteúdo que adultera completamente o conteúdo original. Portanto, e isto aqui depois gera uma interface de risco relativamente àquele conteúdo. E lá está, a única forma de ultrapassar isto não é impedir a pessoa de fazer aquilo, é formar a pessoa para fazer aquilo de forma correta, para fazer bem feito. Pronto, relativamente às redes sociais, Milton, esta é a minha visão. Há pessoas que são muito apologistas de dar liberdade total aos colaboradores, que não se deve, lá está, que quando nós condicionamos muito os colaboradores, já estamos nós próprios a restringir muito aquilo que é a visão da empresa. E lá está, estamos a fazer um mau employer branding porque estamos a condicionar. Pronto, eu tenho aqui, é o único, eu diria que é uma das áreas onde eu tenho mais dúvidas, porque existem sérios riscos corporativos para as empresas se nós fazemos de forma distinta. Relativamente à outra parte, Milton, dos recrutadores, eu aí, lá está, eu tenho décadas e décadas, Milton, de andar nas universidades todas, a bater à porta das universidades, a dizer e a apelar a que efetivamente o ensino mude, que o ensino efetivamente dê um salto qualitativo forte. Eu acho que já bati à porta de todas as universidades a dizer, epá, metam, não sou eu, não é ninguém, mas arranjem uma pessoa para dar uma cadeira de Employer Branding, se o curso é de recursos humanos, metam uma porcaria de uma cadeira de Employer Branding no curso de recursos humanos. Se é um curso de marketing... Exato, mesmo mas se é um curso de marketing, exatamente a mesma coisa. Eu por exemplo, eu fico escandalizado sempre que vou dar aulas ou que eu não compreendo e não me cabe na cabeça que, por exemplo, um profissional de marketing não compreenda ele próprio também esta componente e o papel que ele poderá ter nesta área mais ligada ao recrutamento também. Não me passa pela cabeça. Exatamente, eu venho do marketing, exatamente, eu constato isso que tu estás a dizer, o quão importante é para tu poderes advogar sobre uma marca que está a recrutar não só candidatos, mas clientes pela força da marca. Sem dúvida, porque o que é que acontece? E isto, mais uma vez, a história... Nós temos sensivelmente uma década de atraso relativamente ao Brasil, por exemplo, e outros países mais desenvolvidos dentro da área do Employer Branding. E o que é que acontece? Nós olhamos para eles e conseguimos ver os erros a serem cometidos uns atrás dos outros da mesma forma. E o que acontece é que o facto do marketing estar tão pouco trabalhado dentro destas áreas, o que acontece é que quando nós vamos a uma agência de comunicação, por exemplo, e pedimos para eles fazerem uma campanha de Employer Branding, a primeira ideia inicial que essa agência tem é fazer um vídeo bonito, a espelhar a cultura da organização, mesmo que aquilo não seja a realidade interna da organização. Exato. Portanto, esta é a visão. E se nós vamos a um profissional de recursos humanos e dizemos que queremos fazer uma estratégia de Employer Branding, aquilo que o profissional de recursos humanos vai fazer é desenhar milhares de inquéritos internos, vai demorar uma eternidade a sair um output, qualquer ele que seja. Ou seja, é no meio disto tudo que está aqui a valia desta área. E como nós estamos tão espartilhados dentro das organizações e estas áreas comunicam tão pouco, e isto é triste de se dizer, mas até quase numa lógica competitiva, andam os departamentos a bater uns contra os outros, e então por isso é que também vem esta coisa que já tem décadas de dizer Employer Branding é marketing ou é recrutamento. Employer Branding não é marketing nem recrutamento. Employer Branding é por isso é que eu criei esta palavra do marketeer, e esta que eu tenho aqui no meu nome, criei esta palavra em 2011. Eu criei esta palavra em 2011. Vocês não imaginam o impacto que esta porcaria teve no mercado anglo-saxónico. Eles adoraram, porque eu, em vez de RH, coloco HR. Fica marketing com HR ao contrário. E funciona da mesma forma e funciona bem. E isto teve um impacto muito grande dentro da comunidade internacional de Employer Branding. Porque não há... Eu, por exemplo, tenho um problema pessoal, mas aqui é mesmo pessoal, com a palavra recurso humano. Não gosto.
Não gosto da palavra, acho que as pessoas não são recursos e, portanto, não gosto da palavra. Com os Mas- recursos, a retenção. E com a palavra retenção também, porque lá está, retenção acho que é uma palavra que tem uma conotação quase de ser algo forçado. Pronto, que não é algo que seja, que a pessoa faça de livre e espontânea vontade. Pronto, mas como a terminologia evolui, eu, por exemplo, eu acho que a área, eu na altura fui dirigente da APG e mudei o nome da APG porque era a Associação Portuguesa dos Gestores e Técnicos de Recursos Humanos, nós mudámos o nome para a Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas. Pronto, porquê? Porque nós estávamos em fóruns internacionais onde a HR também já não existia. Existia People Management, isso nós vamos ver, é a APM, é a European Association of People Management. Pronto, mas isto para dizer que, ao nível da academia, Milton, e só dando resposta, eu acho que o problema fundamental que nós temos é efetivamente garantir que as universidades vivem no tempo correto. E o que acontece é que, como as universidades são obrigadas a manter os currículos durante 5 anos no mínimo, aquilo não há tempo, porque hoje a sociedade evolui a um ritmo tão acelerado que 5 anos já tudo mudou. Tudo mudou. Portanto, e não faz qualquer sentido. O profissional, o recrutador, o profissional de recursos, mesmo as práticas de recursos humanos de uma forma mais lata e mais generalista, mudaram muito. Nestes últimos 20 anos, as práticas de recursos humanos mudaram radicalmente. E esta componente em concreto, por exemplo, só esta pequena mudança, fosse ela qual fosse, que era só de garantir que nós trabalhamos de uma forma segmentada, com um diálogo e um discurso direcionado, só isto gera uma mudança radical no mundo dos recursos humanos. E é antes, Fábio, de me tirares o pio, só dizer-te assim, eu fui embaixador do Hootsuite em Portugal, que é uma plataforma de social media, durante muito tempo. E eles, em 2014, mandaram-me uma apresentação. Eu tinha que ir fazer uma apresentação ao Homes Place e eles mandaram-me uma apresentação onde não tinha nada escrito. E tinha 2 slides que eu, na altura, fiquei a olhar para aquilo e não percebi muito o que eram aqueles slides. Tive que ligar para as pessoas para que eles me explicassem. Hoje em dia, aqueles slides fazem parte de tudo o que eu faço. Porque, imagina, aquilo que dizia era uma coisa muito simples, que era, existiram 3 vetores fundamentais que transformaram radicalmente a nossa sociedade. O primeiro foi o digital, o social, como quiserem chamar aquilo, que foi, basicamente, o slide era o senhor do Gangnam Style, e eu na altura olhei para aquilo e estava lá o senhor a fazer o Gangnam Style, e eu disse, mas o que é isto? Porquê é que está aqui o Gangnam Style? Eles disseram, este foi o primeiro vetor transformacional. O Gangnam Style foi o primeiro vídeo que atingiu 1 bilhão de likes. Portanto, isto mudou radicalmente a forma como nós olhamos. O segundo vetor transformacional foi o mobile. Este slide tinha o Papa, era o Papa com 10 anos de diferença. No primeiro era uma imagem onde não havia nenhum telemóvel. Em 2016 era só telemóveis por todo lado. E nós hoje vamos a um concerto, nós já não vivemos o concerto. Estamos lá com o braço no ar a filmar o concerto e já ninguém está a ouvir a música. Está a filmar para depois ir a ouvir em casa a música em diferido. E o terceiro vetor, que este para mim é o mais fundamental, e lá está, se algum de vocês, é uma pena ao Rui não estar aqui, porque eu diria, se algum de vocês for empreendedor ao ponto, não digo intraempreendedorismo como foi no vosso último episódio, mas se for empreendedor ao ponto, eu diria que o ponto mais transformacional nesta área do recrutamento ainda está por surgir. Porque o terceiro vetor foi o vetor da economia colaborativa. E isto surgiu porquê? Por causa dos Ubers e por causa do Airbnb. E isto mudou radicalmente a nossa expectativa enquanto consumidores. Pensem um bocadinho sobre o que é que vocês esperam de um serviço. Vocês hoje em dia, a expectativa que têm é, eu quando peço um Uber, eu quero saber quem é o meu condutor e onde é que ele está naquele momento. E no recrutamento a expectativa é exatamente a mesma coisa. Eu quero saber quem é que está a conduzir o meu processo de recrutamento e onde é que eu estou naquele momento. Exatamente. Como é que está o processo de recrutamento? Exatamente. E isto ainda não existe, Fábio. Isto não existe. Portanto, alguém que crie isto tem dinheiro nas mãos. Alguém que consiga corporizar isto numa solução tecnológica tem dinheiro nas mãos. Pá, Miguel, obrigado, brutal. Eu tinha aqui mais 3 ou 4 perguntas, tinha certeza que a Lili e o Milton também teriam outras tantas. Já esticámos um bocadinho o nosso tempo, mas valeu muito a pena. Pá, eu só tenho que te agradecer, digo-te já. Fazemos um outro, Milton. Vamos mesmo ter que fazer um outro, brutal. Um presencial, um dia destes vamos tomar um café, todos juntos. Vamos, não, pá, Miguel, pá, olha, foste uma generosidade impecável, só tenho que te agradecer. A Lili e o Milton também já te agradecerão, já se vão despedir também, mas da minha parte, dizer-te, pá, estou muito contente
muita daquilo que faz parte da história do Employer Branding, nós vamos lendo e vamos apercebendo à medida que vamos estudando, mas ouvindo e escutando-te e depois trazendo as analogias que tu trazes e os casos reais. Eu acho que este foi um episódio muito rico nisso. Acho que demos aqui um bom modo para descodificar um bocadinho o que é isto, o Employer Branding, e a importância que tens, que já tem há muito tempo, mas que cada vez mais, agora principalmente com o impacto daquilo que é o digital, falámos aqui também naquilo que é a notoriedade, confundida ou não com os rankings, e também aquilo que é a importância de transformarmos o que está por dentro em algo que seja efetivamente vendável do ponto de vista de quem queremos atrair, mas também que seja de uma forma bonita e possível de ser adquirido por quem quer encontrar uma marca, como tu disseste bem, quem é que quer ir trabalhar 14 horas e ser expoliado na Amazon, não é? Se tu estiver bem, se toda a employer brand souber fazer uma employer branding correta, estamos bem. Tem que ter noção da sua A marca. Amazon, Fábio, consegue ter candidatos porque essas pessoas valorizam a sua empregabilidade. As pessoas não se importam de trabalhar 14 horas com intervalos curtos, desde que saibam que daí para a frente, se saírem da Amazon, vão ter o sucesso garantido porque todas as empresas os querem recrutar. E as pessoas valorizam esse pilar da sua carreira. Brutal. Miguel, muito obrigado da minha parte. Pá, um gosto e vamos... Obrigadíssimo, Miguel. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Mas muito obrigado. Eu já termino depois de vocês também se despedirem. Então, portanto, tomem lá aí a palavra e despeçam-se. Lili, força. Agradecer a generosidade, a partilha. Eu sou uma apaixonada pelo tema de pessoas, estratégia, portanto, employer branding que faz sentido. Já tive conversas muito duras com lideranças e líderes que não entendem o porquê, mas agora tenho que me vender porquê. Quer dizer, eu preciso de pessoas e elas querem trabalhar, eu vou pagar salário, porque é que eu ainda tenho que estar a fazer aqui mais qualquer coisa? E é difícil fazer-lhes entender que há um mundo lá fora e que nós temos que nos posicionar, contar uma história e que essa história tem que ser consciente, coerente e consistente. Portanto, para mim é sempre a base da consistência, porque de outra forma é só uma balela, não bate certo e depois aí sim vamos fazer um damage muito maior do que aquele que nós efetivamente fizemos. Partilhar-te só que das minhas primeiras experiências enquanto Employee Experience, e eu sou muito autodidata, foi um projeto de Employer Branding que eu tive a oportunidade, já com um estudo feito, de me sentar ao lado de um realizador e de um diretor criativo e desenhar um filme daqueles bonitos, mas feito com as pessoas da empresa. Portanto, toda a gente participou, sentiu-se refletida no que dizia, nos textos, em tudo. É algo que não é comum de ser feito, mas eu tive esta oportunidade e o impacto foi avassalador. Capitalizou imenso, sobretudo o orgulho interno e a forma como aquilo foi promovido e criado. Portanto, tudo é possível, depende mesmo do caminho e, como tu dizes, o topo. Na altura tínhamos uma líder que viu muito valor naquilo, sobretudo valorizar internamente para depois atrair pessoas que quisessem, se vissem refletidas ali, quisessem também alimentar e continuar a organização e a cultura. Portanto, obrigada e obrigada a isso. Da minha parte também, Miguel, obrigado, e fazendo aqui a ponte também para aquele que é, digamos, o meu expertise, dizer que Employer Branding também é valorizar o que está dentro e o conhecimento que temos internamente. Portanto, valorizar os nossos colaboradores a poderem ser formadores internos da própria empresa, a partilhar o conhecimento, isso é fundamental, assim como é fundamental nós cada vez mais talharmos a formação num plano individual, obviamente estratégico para a própria empresa e do próprio departamento, mas também pensar no indivíduo dentro da própria empresa. E tudo isto vai valorizar o próprio Employer Branding, porque eles quando vêm cá para fora, os colaboradores vêm satisfeitos, não só na aposta na formação, mas porque sentem que o cuidado foi específico e direcionado para si mesmo e não numa massa. É isso mesmo. Perfeito. Em nome do Rui também, que teve que se ausentar, eu despeço-me do meu grande amigo, mais uma vez, um episódio excelente. Este não teve muitos As, eu acho que o episódio em si foi um belo afinal Employer Branding é recrutamento e é marketing, ninguém está a inventar nada, é mesmo isto. E que é mesmo muito importante e cada vez mais, não falamos aqui também, mas fica para outro episódio, eu acho que vamos ter mesmo que fazer outro episódio, aquele que é o aglomerar das 3, 4 gerações que já se encontram no mercado de trabalho vai fazer com que este assunto
ainda ganhe mais peso e acho que pelo menos para Portugal ainda não vimos muito. Aliás, Miguel, para finalizar, não só cargos ou funções de tecnologia serão profissões do futuro aliadas a AI, mas acredito nós, perfis como os nossos, que trabalham pessoas, employer branding, também serão dos mais requisitados no futuro, não? É uma tendência, certo? Olha, Só então para finalizar, já agora era para finalizarmos assim. Permite-me só fazer um disclaimer, que vou promover aqui uma empresa excelente, que é a PH Creative, que acabou de lançar uma solução de AI para escrever anúncios de emprego. E o nosso futuro, Fábio, está muito por aqui, porque se nós vamos ver os anúncios de emprego que existem no mercado, é uma coisa aterradora. Portanto, acho que existe efetivamente um campo de melhoria extraordinariamente lato para pessoas criativas que queiram trabalhar nesta área. E sim, acho que existe muito futuro para ligar o futuro da inteligência artificial também nas práticas de employer branding. Acho que sim. E assim terminamos, com a certeza de que vamos ter um segundo episódio. E nesse segundo episódio, eu gostava, fica já aqui o mote com o Rui também, que nós de alguma maneira contribuíssemos e trouxéssemos dicas e possíveis estratégias baseadas naquilo que tenham sido os nossos sucessos profissionais com essas estratégias. Passarmos alguma daquela que é a nossa experiência e conteúdo para quem está a tentar edificar aquilo que é o bom nome da sua marca. Fica aqui o mote. Acho que podemos combinar a nossa experiência para isso. Está feito. Miguel, Milton, Lili, Rui, muito obrigado a todos aqueles que assistiram e que estão a assistir. É assim.